É, Olá, pessoal. Eu sou o professor Vitor Raz, do Departamento de Psicologia da UFMG, e agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre o projeto de pesquisa. Bom, nessa segunda parte, a gente vai ver, então, os métodos, os resultados, a discussão, as referências, né? Isso tudo de uma maneira inicial, depois nós vamos entrar em cada um desses tópicos com mais detalhes e vamos dar uma olhadinha no modelo da Plataforma Brasil, que é um site do Conselho Nacional de Saúde que é utilizado pelos comitês de ética para avaliar a eticidade dos projetos. Né? Os métodos de pesquisa, né, eles determinam a qualidade dos resultados da pesquisa. Então, a seção de métodos ela tem que ser escrita de maneira tal que um pesquisador que queira replicar o nosso estudo, ele possa, né, ele tenha todas as informações que são necessárias para fazer o estudo exatamente igual ao nosso. Tá? A seção de métodos também ela é uma espécie assim, de roteiro, né, para avaliar a qualidade dos nossos resultados. Um conceito importante, né, na pesquisa é o conceito de validade. A gente tem validade de construto, né, ou seja, se a gente operacionalizou, se a gente realmente está medindo, né, os construtos que a gente pretende medir. A gente tem a validade estatística, ou seja, se a gente usou as técnicas estatísticas adequadas, se o modelo que a gente usou era o mais adequado para os dados que a gente tem, se o nosso poder amostral, se o tamanho da nossa amostra é suficiente, assim por diante. Depois a gente tem a validade interna, ou seja, existe uma relação de causa e efeito, a relação entre os nossos resultados e as conclusões que a gente tira, elas são lógicas ou não. E, por último, tem a validade externa, ou seja, para quem que a gente vai generalizar esses resultados? Os resultados servem só para a amostra que a gente avaliou ou eles servem, eventualmente, para outros indivíduos? Tá? Então, a partir da seção de métodos, né, o leitor ele vai poder emitir um juízo da qualidade do estudo. Tá? E, como eu mencionei anteriormente, né, os métodos devem ser descritos com detalhe, com objetividade suficiente para que quem tem interesse em replicar o nosso estudo possa fazê-lo. Né? Bom, então, os métodos, a seção dos métodos consiste, né, geralmente dessas subseções aqui. A gente começa descrevendo os procedimentos éticos, né, quer dizer, que a gente aprovou o projeto previamente por um comitê de ética, que a gente respeitou os princípios bioéticos na pesquisa, que foi obtido um termo de consentimento livre e esclarecido e assim por diante. Nós vamos ver isso aí na próxima aula. A gente vai colocar o delineamento do estudo. O que é o delineamento? Como é que a gente controlou as variáveis? Né? Quer dizer, qual é a nossa variável, que é a variável dependente, ou seja, nosso possível efeito, a variável independente, que é a nossa possível causa, e as variáveis intervenientes ou confundidores, que são variáveis que podem estar interferindo nessa relação entre a variável independente e a variável dependente. Quando a gente mede um construto, a gente tem que operacionalizar. Operacionalizar quer dizer justamente isso, né? Qual é o teste, qual é o procedimento de observação que a gente usou para medir o tal construto, uma vez que esse construto não é observável. Né? Os participantes, né? Quem são? Pacientes, controles, estudantes, ensino fundamental, ensino médio, jardim da infância. Como é que eles foram amostrados? Como é que a gente selecionou esses indivíduos? Quais foram os critérios de inclusão e exclusão? Quer dizer, quem entra, quem não entra, né, no estudo. E o cálculo do tamanho amostral. Quer dizer, como é que a gente chegou à conclusão que a gente precisava avaliar tantos indivíduos e não tantos indivíduos? Nos estudos experimentais,
existe uma coisa que é o método de alocação nos grupos, né? Se um grupo vai receber um tratamento e o outro grupo vai receber outro tratamento, um experimento verdadeiro, essa alocação é feita através de um sorteio. Então, esse que se chama um delineamento experimental. Quando a gente não consegue fazer esse sorteio, então é um delineamento quase experimental. Quais são os materiais, né? Os equipamentos, instrumentos de coleta de dados, testes, escalas, entrevistas, como é que a gente coletou esses dados? Procedimentos de pesquisa, né? No caso do estudo experimental, como é que é esses experimentos, se ele usou o computador, quais são os estímulos, quais são as etapas, como é que a pessoa responde, e assim por diante. E a última sessão, a última subseção dos métodos é a estratégia de análise estatística. Né? Quer dizer, como é que eu vou testar cada uma das hipóteses que eu estou me propondo a testar, quais são, né, as técnicas, os testes estatísticos que eu estou sugerindo usar e assim por diante. Bom, depois vem a seção dos resultados, né? E é importante que a gente escreva os resultados na mesma ordem que os objetivos e as hipóteses foram apresentados. Tem que ter essa consistência, tem uma ordem das hipóteses na introdução, essa ordem é preservada nos resultados e ela vai ser mantida na discussão depois. Né? Os resultados devem ser descritos de forma tal que o leitor possa acompanhar o raciocínio, o argumento que motivou o estudo. Então, é legal nos resultados que a gente faça assim, olha, para testar tal e tal hipótese, a gente fez isso, isso e aquilo, e os resultados são tais e tais e quais. Né? Então, sempre é bom anunciar previamente as subseções que comporão a seção de resultados para que oriente, para facilitar a vida do leitor. Os resultados devem ser apresentados de forma descritiva. A seção de resultados não tem interpretação. A interpretação fica para discussão. Então, a gente descreve o resultado e a gente não diz o que aquilo significa. Isso, às vezes, é difícil. Dá uma tentação, uma coceirinha assim da gente sair interpretando o resultado, mas não. A gente deixa isso, deixa a interpretação dos resultados para a sessão de discussão. Né? Então, a sessão de discussão, geralmente, ela se inicia por 1, 2, eventualmente até 3 parágrafos, nos quais a gente retoma, né, o argumento, quais eram os nossos objetivos, quais eram as nossas hipóteses. Né? Também eu acho elegante, do ponto de vista estilístico, que a gente anuncie, né, quais vão ser as sessões, as subseções, né, das quais a sessão de discussão vai ser subdividida, né? Quer dizer, a gente vai discutir cada um dos objetivos, cada uma das hipóteses, se o objetivo foi atingido, se a hipótese foi refutada ou não foi refutada. A ordem da discussão deve ser consistente, né? Com a introdução, instrumentos, estratégia estatística e resultados. Né? Todos os resultados devem ser discutidos. Se você apresentou um resultado, você tem que discutir. Senão, o revisor do artigo vai ficar desconfiado. Né? Todos os resultados devem ser discutidos com relação à sua consistência interna, consistência com a literatura prévia e originalidade. Inconsistências internas ou com a literatura precisam ser analisados. Se você não fizer isso, o revisor vai fazer, você vai passar vergonha e é um motivo para ele recusar o seu paper. Então, se a gente sabe que o paper tem um defeito, é melhor admitir, porque você ouviu o defeito. O mais difícil é ver os próprios defeitos. Então, frequentemente, a gente tem uma falha no estudo e a gente não consegue ver. E aí o revisor vai ver e a gente vai pagar mico, pode levar tinta. Então, a gente desarma o revisor. Né? Olha, não tem esse probleminha assim, mas, na verdade, não tinha muito como evitar isso, a gente tinha que tomar decisões. Eu mencionei esses 4 tipos de validade: validade de construto, validade estatística, validade interna e validade externa do estudo. Não tem como, num estudo só, você atender todos os requisitos de validade, esses 4 tipos de validade. A gente tem que fazer negociações, não existe almoço grátis. A gente tem limitações logísticas, financeiras, então a gente acaba tendo que fazer
melhor possível com os limões, a melhor limonada possível com os limões que a gente recebe. Tá? Então, os resultados devem ser interpretados, né, quanto ao seu significado teórico, prático, metodológico. Na última subseção da discussão, a gente apresenta as conclusões. Essas conclusões envolvem um grau de generalização, de abstração maior, não é simplesmente uma repetição dos resultados, né? Então, a conclusão ela tem que ser diferente do resumo, né? A conclusão se refere às implicações do estudo. Tá? Bom, isso aqui é um modelo que eu desenvolvi, no qual eu estou trabalhando, né, em função de toda uma revisão que eu fiz da literatura. A discussão é uma das partes mais difíceis para a gente escrever. A gente apanha para fazer a discussão, ela é suada, né? E muitas vezes dá um branco, assim, a gente não sabe como é que vai começar. Isso que é o divertido da história. Então, a gente começa com o sumário dos resultados, aí a gente passa para a explicação dos resultados. A explicação, então, a gente pega para cada um dos resultados, a gente repete um ciclo. A gente interpreta o resultado, diz o que ele significa, faz uma consideração se a gente conseguiu preencher alguma lacuna de conhecimento, se ganhou algum conhecimento com esse resultado ou não, ou se a gente está só chovendo no molhado. Né? Se houve algum resultado inesperado, alguma inconsistência dos nossos resultados entre si ou com a literatura, a gente tem que discutir. Aí a gente passa para uma fase de uma avaliação crítica do estudo, no qual, então, a gente vai discutir brevemente se o nosso estudo tem validade de construto, estatística, interna, externa, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes e quais são as implicações teóricas, práticas, metodológicas. Né? É bom sempre a gente primeiro discutir o ponto fraco e depois discutir o ponto forte para não terminar o paper com uma conotação negativa, dizer, a gente fez tudo isso e aí tem esses defeitos e tal. Mas às vezes alunos já me comentaram, né? Acho bonitinho esse comentário, assim, que na ciência a gente vem aqui, eu apresento teorias que eu gosto muito, né? Que eu admiro, que eu prezo, e encho a bola das teorias e depois a gente senta o sarrafo, né? Porque o conhecimento científico ele tem essa característica, né? Que ele é sempre parcial, a ciência é reducionista, ele é sempre transitório, sempre pode aparecer, né? Alguma coisa nova que a gente não tinha pensado, que invalide tudo ou quase tudo, né? O que precisa modificar o que foi feito antes. E por fim vem a conclusão. Né? Então, algumas perguntas essenciais que a gente tem que responder na discussão são: o estudo acrescenta alguma coisa de novo? Quem são os participantes? O delineamento é apropriado para a questão de pesquisa? Os métodos são limpos? Foram evitados vieses, erros não sistemáticos? A amostra ou o tempo de observação foram grandes o suficiente para tornar os resultados críveis? Os métodos se articulam claramente com os resultados. Então, são algumas das perguntas que a gente tem que responder. E, por fim, a gente tem as referências. Né? As referências é toda a literatura que a gente consultou. Né? Então, essas referências elas devem ser citadas, né, a partir de fontes primárias e não fontes secundárias. Antigamente, aqui no Brasil, a gente tinha muitas limitações, porque a gente não tinha assinatura dos periódicos, não tinha acesso a livros. Hoje em dia está tudo disponível na internet, então não tem desculpa para a gente não ler. Então, tem o famoso APUD, né? Quer dizer, você cita uma informação que foi obtida por alguém, mas ela é relatada por uma outra pessoa. Então, isso se chama uma fonte secundária, a gente evita isso. As referências devem ser completas e precisas. Você nunca esquece de botar na lista uma referência, não faz referência
errado, né? Essa referência ela tem que seguir um formato, né? Existem vários formatos. No Brasil se usa muito a BMT. Na psicologia a gente trabalha com um modelo da APA, da American Psychological Association, que é muito legalzinho, né? Recomendo a todos que estudem, que aprendam, que vão usar isso pelo resto da vida, tá? E esses são de referência hoje demais encontra. Então, faltou um artigo, tem um artigo que não foi citado no texto, que não foi tirado da lista de referências, o ano está errado, o nome do autor está errado, então a gente tem que ser realmente muito sistemático para isso. Uma causa importante de erro é que a gente copie, né, do autor. Então, a gente copia o erro. Alguém cita o paper, a gente vai lá. Isso não é boa prática, né? A gente deve citar aquelas coisas que a gente leu diretamente. Você não precisa ler todo o paper para citar. Você tem que ter dado uma olhadinha para ver se realmente a pessoa está dizendo aquilo ou se não é lorota, né, da fonte secundária. Tá? Um número grande de referências não imprime credibilidade a um artigo. Algumas revistas, principalmente as revistas biomédicas, elas limitam o número de referências. Na psicologia, felizmente, não. Mas uma revista que eu gosto muito de publicar, que é a Demência e Neuropsicologia, o artigo tem 3.000 palavras, tá? E só pode ter 30 referências. Então, você tem que selecionar bem a referência que você vai citar. Existem critérios para citar as referências, né? Então, a gente não cita a partir de artigo de revisão, a partir de capítulo de livro, né? A gente tem que citar a fonte original. Né? Quem descobriu aquela coisa, quem escreveu aquele fenômeno, testou aquela hipótese pela primeira vez, ou quem fez isso pela última vez. Então, ou o artigo original, tá? Ou o artigo mais recente que tem sobre um determinado assunto. Se existe uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma revisão de revisões, a gente dá preferência para essas. Tá? Então, critérios para selecionar a literatura citada. O trabalho citado deve ser a fonte original da hipótese ou evidência analisada. Não é aceitável citar hipótese ou evidência a partir de revisões não sistemáticas da literatura. A hierarquia da evidência científica deve ser considerada na seleção das citações. Então, a meta-análise no topo, depois a revisão sistemática, depois o estudo experimental, depois o estudo quase experimental, depois o estudo longitudinal, depois a comparação de grupos, depois o estudo correlacional e, por último, o estudo descritivo. Nós vamos ver isso aí no módulo sobre delineamento. Tá? Uma boa estratégia, a meta-análise é um tipo de revisão sistemática no qual a gente vai num banco de dados e localiza toda a literatura disponível sobre um determinado assunto e aí a gente vê se existem dados quantitativos, se tem média, se o padrão, se tem os resultados, a gente faz estatísticas, faz uma análise estatística daqueles resultados. Então, por exemplo, em alguma forma de psicoterapia, você pode ter a psicoterapia A e a psicoterapia B, você vê que as duas melhoram mais, melhoram os sintomas, mas a psicoterapia A tem um efeito maior do que a B. Mas aí tem outro pesquisador e chega à conclusão, não, as duas têm efeito igual, porque nenhuma das duas tem efeito, ou que a B é melhor que a A. Então, a gente faz uma meta-análise, então a gente, na meta-análise, vai pegar esse tamanho do efeito em todos os estudos disponíveis e vai procurar tirar uma análise estatística e ver que tamanho esse efeito realmente tem. Então, sempre que a gente estiver trabalhando e tiver uma meta-análise para citar, é melhor. Se não tem uma meta-análise, uma revisão sistemática. Se não tem uma revisão sistemática, um estudo empírico experimental. Né? Então, as citações devem refletir a evolução do conhecimento na área. Né? Então, ou a gente cita o autor original ou cita a última informação disponível. Né? As citações devem ser atuais, a menos que o objetivo seja enfatizar a autoria de alguma hipótese descoberta ou a sequência de evolução do conhecimento. Mas vem aquela coisa de novo. Né? O artigo não é um lugar para a gente ficar contando a história desde Aristóteles. Né?
Se a literatura é controvertida, as posições contrárias devem ser mencionadas e analisadas. Quer dizer, eu tenho minha hipótese do coração, mas o Joãozinho tem uma hipótese contrária. Eu tenho que levar em consideração, né, a hipótese do Joãozinho, explicar por que eu prefiro a minha, por que o Joãozinho não está com nada, e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é o manual de publicação, né, da Associação Psicológica Americana, ele está disponível na internet, e aqui ele ensina direitinho, né, como é que o paper deve ser escrito, como é que as citações devem ser feitas. Então, na psicologia, a gente não usa a BNT, que é comum em outras áreas de conhecimento aqui no Brasil. A BNT é uma jabuticaba, né? Uma coisa que só existe no Brasil, do meu gosto, né? Da prática científica na área na qual a gente se insere, as normas da APA são as melhores, né? Por fim, a gente tem o modelo da plataforma Brasil. Então, é importante que, quando a gente vai escrever o projeto, a gente já coloque esse projeto no modelo, porque esse modelo é um modelo que vai ser exigido, né, pelo Comitê de Ética, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, a gente vai ter um título público, que é o título para o participante, o título principal, que é o título científico, quem é o coordenador ou pesquisador responsável, quem é o assistente, quem é a equipe de pesquisa, qual é o delineamento, o desenho da pesquisa, as palavras-chave, o resumo é livre, a introdução é livre, as hipóteses a gente tem que restringir 4.000 caracteres, objetivos primários e secundários 4.000 caracteres cada um, a metodologia 4.000 caracteres, os critérios de inclusão e exclusão 4.000 caracteres cada um, os riscos, nós vamos ver depois na aula sobre ética da pesquisa, toda pesquisa envolve risco, a gente tem que analisar, né? Os benefícios, toda pesquisa tem que ter um benefício para o participante, as pessoas não participam numa pesquisa pelo bem da ciência, elas têm que receber alguma coisa pessoal, elas próprias, né? A metodologia de análise de dados, e isso aqui é feito na área biomédica, então tem esse desfecho primário, desfecho secundário, que são as variáveis dependentes, né? Quer dizer, quais são os fenômenos que a gente está estudando, né? Quais são os resultados que a gente espera, a data do primeiro recrutamento, quer dizer, a gente só pode iniciar o projeto depois de ele ser aprovado pelo COEP, e o orçamento financeiro. Tá? Todo projeto tem um custo, mesmo que esse custo seja arcado, né, pelo pesquisador, a gente tem que colocar, olha, nós vamos precisar comprar tal e tal coisa, vamos gastar do nosso dinheiro, vai ser financiado pela FAPEMIG, assim por diante. E, por último, a lista das referências bibliográficas. Então, o título público é o título para os participantes, o título principal é o título científico, né? Os pesquisadores, né? O professor é sempre o pesquisador principal, o aluno de pós-graduação é o assistente, os dois têm co-responsabilidade, e a gente tem que colocar o nome, a função, o cargo, né, de todos os membros da equipe que vão participar da pesquisa. Todo projeto implica riscos, mesmo os projetos com risco mínimo. Os riscos e as medidas de proteção e de manejo devem ser explicitados no projeto. Na pesquisa psicológica, na maioria das vezes, o risco é relacionado a desconforto, cansaço, ansiedade, a gente tem que colocar como é que a gente vai lidar com isso, né? A pesquisa só se beneficia se tiver alguma vantagem pessoal para o participante, não deve ser uma coisa abstrata, assim, pelo bem da humanidade, pelo bem da ciência. Nas pesquisas que a gente faz, o benefício pode ser um relatório de desempenho, uma entrevista de aconselhamento e encaminhamento, caso a gente detecte que a pessoa tem algum tipo de problema de saúde mental. Alguns, né, desfechos primários e secundários, nós estamos começando agora um estudo, né, que é a neuropsicologia dos gliomas supratentoriais, que é um tipo de tumor, né, cerebral em adultos, tipo mais comum. Então, nosso desfecho primário é o desempenho cognitivo dos participantes, e o desfecho secundário é a qualidade de vida dos participantes, ou seja,
A pergunta é: o tumor modifica o desempenho cognitivo da pessoa? O tumor modifica a qualidade de vida? Nesse projeto, a nossa ênfase é no desempenho cognitivo, mas a gente quer ver a qualidade de vida também. Numa terapia cognitivo-comportamental para depressão, a gente pode ter como desfechos primários resultados de uma escala de sintomas, né? E os nossos desfechos secundários podem ser a qualidade de vida, os efeitos sobre os sintomas de ansiedade, a funcionalidade, né? A melhoria da pessoa no seu dia a dia, na sua atividade profissional, escolar, e assim por diante. Toda pesquisa tem custo, o orçamento precisa ser especificado. Quando o orçamento aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil conseguir dinheiro para pesquisa, então a gente acaba tendo que, quando os custos são baixos, fazer do próprio bolso. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para você sobre a parte do projeto de pesquisa. Agradeço muito a atenção. A nossa próxima aula vai ser sobre as questões bioéticas envolvidas na pesquisa. Muito obrigado.